O assunto agora é sentença no novo Código de Processo. Temos agora um assunto delineado que teve grande impacto no novo Código de Processo. Qual foi a alteração de sentença? Vamos falar primeiro do artigo 203, parágrafo 1º, que lá fala o que é esse ato da sentença. Sentença no novo Código de Processo Civil é toda decisão do juiz de primeiro grau em que ele põe fim à fase cognitiva com base no artigo 485 ou no artigo 487. 485 sem mérito, 487 com mérito. E também quando ele põe fim à execução. A execução a gente tem que pensar aqui que ele põe fim à satisfação do processo, seja no processo de execução extrajudicial, seja no cumprimento de sentença, ele tem a mesma finalidade da execução aqui. Então, foi uma modernização do conceito. Esse conceito basicamente coloca como a sentença já é hoje. Então só tem essa alteração aqui do que é a sentença, nada de tão novo, isso processualmente falando, mas em termos de positivação foi muito importante essa adequação à realidade. Mas a grande alteração não é a conceituação, apesar de ser interessante. Nós temos aqui o artigo 489. O artigo 489, ele traz uma sistematização do que deve ser o pronunciamento judicial. Algumas coisas são somente repetições do código antigo, mas também nós temos várias novidades aqui que falaremos sobre ela durante a explanação. Primeiro, artigo 489 vai dizer sobre os elementos da sentença. Elementos da sentença, isso não muda de um código para o outro. Nós temos aqui o relatório, que é a parte que conterá aqui o nome das partes, a identificação, a causa, um resumo do que se pleiteia na inicial e na contestação, e o relato dos incidentes processuais, impugnação, audiência de instrução, produção de prova. Ele vai delineando que aconteceram diversos incidentes, não adentra do que se deu esses incidentes, mas que aconteceram esses incidentes. Uma vez relatado o processo, essencial o relatório na sentença, passa para a fundamentação. Na fundamentação será o ponto em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, isso conforme o inciso 2 do artigo 489 caput. Nós temos essa parte aqui, e a parte mais importante para os demandantes, justamente a parte dispositiva, inciso 3 do artigo 489, que diz: o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Resolverá quer dizer o quê? Quer dizer justamente que ele vai decidir, na parte dispositiva que ele decide. Até aí nada de novo. O que tem de diferente? Nada. Mas a gente entra no artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 489, que vai demonstrar que houve uma grande revolução aqui. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... Primeiro vamos pensar nesse parágrafo. Não se considera fundamentada. Então, não se considera fundamentada quer dizer, se fizer isso, não está fundamentado. Então, a gente está em modo inverso, num antagonismo, pensando em como fundamentar uma decisão. Então, nós temos essa forma de imaginar que a decisão deve ser fundamentada em caminho inverso ao que diz aqui. Se não pode fundamentar assim, tem que fundamentar de maneira inversa. E aí a gente pode chamar o artigo 489, parágrafo 1º, de um microsistema de decisão judicial. Um microsistema de fundamentação de decisão judicial. Nunca tinham feito isso no direito brasileiro. Fundamentação de direito constitucional, está no artigo 93 da Constituição, precisa fundamentar. Só que lá não diz como que deve fundamentar. E aí passa, justamente, cada juiz faz a sua própria fundamentação, cada órgão faz a sua própria fundamentação. E como fundamentar? Aqui o novo código revoluciona aqui sobre essa fundamentação. Vamos inciso por inciso agora e vamos verificar que é uma grande revolução aqui que o novo código traz. Inciso 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Ele diz: decido com base no artigo tal, ponto. Coloquei o artigo, fundamentei. Não. Coloquei o artigo, agora eu falo o que é aquele artigo e a essência textual dele tem a ver com o que eu vou decidir, tem a ver com o caso em questão. Então tem que ter uma relação entre os dois. Sem a relação entre os dois,
Não tem fundamentação. Não é jogar, vou jogar a maior quantidade de artigos aqui e considerar fundamentada. Não pode e não estará fundamentada se for somente isso. Inciso 2. Empregar conceitos juridicamente indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. O que é um conceito juridicamente indeterminado? Essa é a primeira pergunta que vem à mente aqui. Conceito de juridicamente indeterminado são os conceitos amplos: direitos humanos, direito da dignidade da pessoa humana. O que é isso? A gente consegue delimitar, pensando numa lógica. O direito humano no processo penal é uma coisa, no direito penal é outra, no processo civil é outra. Então, nós temos aqui uma conjunção de explicações para chegar nisso. Não é um termo objetivo, é um termo totalmente subjetivo que depende de análise e que não tem aqui uma visualização fácil. Não tem visualização fácil? Não posso usar. Não, pode usar. Explica qual que é a infração que tem ao direito humano, qual direito humano foi reafetado, para que a gente tenha aqui essa visualização. Então é muito importante a gente ter esse ponto aqui sobre não empregar conceitos juridicamente indeterminados. Depois, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Como que o juiz decide e essa decisão vale para qualquer outra decisão? Existe isso. Quando eu entro com embargo de declaração e o magistrado, porventura, diz: não vislumbro obscuridade, não vislumbro omissão, ele não adentrou. Isso serve para qualquer outra decisão. Então ele não adentra, ele não enfrenta a matéria, ele simplesmente fala: não vi. Não ver é fundamentar? Não, tem que fundamentar. Tem que dizer: olha, nesse caso aqui não vi omissão por causa disso, não vi obscuridade. Ou então uma outra ótima: não estando presentes os requisitos da tutela provisória, nego. Onde que não está presente? Quais requisitos? Serve para qualquer tutela provisória isso. Então, não pode fazer mais isso. O mais complexo agora, esse daqui é complicadíssimo. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. As partes fazem alegações. Por mais que tenham um pedido só, elas vão criando teses jurídicas, alegações disso, jurisprudência, súmula, precedente, doutrina, e aí o que o juiz vai ter que fazer? Enfrentar cada um dos pontos, enfrentar cada uma dos argumentos deduzidos, justamente para a gente possibilitar o quê? Um contraditório influente, que influencia a decisão, e isso tem que ser feito aqui e tem que enfrentar todos os pontos. Isso é interessante porque não enfrentou, a parte vai recorrer. O que prefere? Não enfrenta aqui, mas ele recorre. O intuito não é pensar o judiciário como um só, como vários corpos que não são interligados, tem que pensar como um só, e aí ele tem que responder tudo. E isso é uma parte. E também não é a grande complicação, não. Depois que responde tudo, cria uma sistematização de modelos, não é algo de outro mundo também visualizar isso daqui. Então, eu acho que é essencial ouvir as partes, respondê-las, porque senão vai recorrer. Não fui ouvido, vou recorrer, que eu quero que alguém me ouça, é meu direito ouvir. Então, isso é muito importante. E depois nós temos dois artigos que são... dois incisos que são importantíssimos sobre aqui a utilização de precedentes. O 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta nos fundamentos. Eu posso simplesmente falar assim: olha, tem um repetitivo do STJ, vou utilizar aqui, ponto. E pelo repetitivo eu julgo procedente. Não. O repetitivo fala sobre a matéria X, a ação também fala sobre a matéria X, tem identidade material, por isso o precedente leva em tal segmento, vamos seguir também em tal segmento. Essa que é a utilização do precedente. Explicação: pegar a ratio decidente do precedente, a ratio decidente, os fatos da sua ação e fazer essa interligação. Não fez isso? Não usa precedente. Você não está utilizando corretamente o precedente. Não é simplesmente jogar lá, pela súmula tal, julgo, pronto, acabou. Não pode ser assim. Tem que ter uma fundamentação, uma interligação entre os pontos aqui. E esse último inciso sobre essa fundamentação
essa fundamentação que a gente vai chamar de fundamentação analítica ou fundamentação aprofundada, vai ser deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou de superação do entendimento. Primeiramente, a gente coloca duas coisas aqui. Precedente invocado pela parte, jurisprudência invocado pela parte. A parte tem que invocar, e isso coloca um ônus sobre a parte muito grande. Só que ele tem que invocar alguns pontos ou não, vou explicar. Um precedente vinculante, ele precisa invocar? Não. Precedente vinculante, o juiz tem que saber que o precedente é vinculante. Se a parte invocar ou não, ele tem que seguir. Mas um precedente que não seja vinculante, que seja persuasivo, uma jurisprudência pacificada, não é vinculante, aí a parte tem que falar, olha, eu quero que julgue conforme o pacificado aqui, conforme a súmula do STJ, que não é vinculante, mas é persuasiva. Então tem essa visualização aqui desses pontos que devem ser seguidos aqui, invocados pela parte. Mas se é precedente vinculante, está no artigo 927, tem que seguir, mesmo que as partes não o façam. Mas aí, eu não vou seguir, porque a causa aqui não se enquadra. Vamos supor, é dano moral, mas o precedente é fila de banco, aqui é porta giratória. Aí você faz o que? Não vou seguir o precedente que a parte me trouxe, porque existe a distinção, os casos são distintos. Então eu vou fazer o distinguish, uma técnica de julgamento que deixa de aplicar o precedente. Ou então, a superação do precedente. O que é a superação? E o novo código vai trazer várias superações. O STJ julga de uma maneira e o precedente está superado, está revogado, a sociedade mudou, a lei mudou, os costumes mudaram e não se importa mais em julgar daquela maneira. Tem que fazer essa relação, não é eu não gosto do precedente, eu não entendo igual o precedente não se entende igual, não segue-se o precedente ou diz que ele não tem mais aplicabilidade, que ele não está condizente com as condições socioambientais que a gente tem aqui. Não conseguiu fazer isso, segue o precedente. Tem essa visualização aqui. E isso é muito importante. Ah, mas o juiz vai virar um mero reprodutor do precedente? Eu quero uma jurisdição onde o Estado, ele me dê a solução. E eu quero a opinião do Estado. O juiz ali é o mero representante do Estado que vai prestar a jurisdição. Ah, mas o juiz entende diferente. O juiz tem a opinião própria dele, ressalva, pode colocar isso, mas o precedente vale mais do que a opinião do juiz, porque o juiz não está ali para opinar, não está ali para ter convicções, ele está ali para uma responsabilidade social de julgar, dando a opinião do Estado, e a do Estado é o precedente, não é a do juiz. O juiz tem que seguir o precedente. Isso é uma revolução e que vai ter que mudar essa visualização, e nós, todos os operadores do direito, temos que visualizar isso. As partes têm que recorrer se não seguir isso, tem que ter essa visualização, porque é importante. Precedente traz segurança jurídica, traz previsibilidade, e a gente tem que almejar isso. E a fundamentação inova e vai ser muito importante esse ponto aqui. Acabamos sobre a fundamentação, mas tem o parágrafo 2º que diz: no caso de colisão de normas são dois pontos, duas leis ou artigos de leis que se conflitam, que são aqui contraditórios. Vai ter que explicar por que está usando um e está afastando o outro. Tem que ter essas razões que autorizam a utilizar um e desautorizam a utilizar o outro. E depois um requisito legal aqui, que é a decisão judicial deve ser interpretada na conjunção de todos os seus elementos, aqui os elementos de fundamentação, de disposição e relatório, e tem que ser dada com o princípio da boa-fé. O que é essa boa-fé aqui? É julgar dentro de um sistema único. A gente não pode pensar que o judiciário tem o juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau e o tribunal superior. O tribunal é um só, o judiciário é um só, e a sentença tem que seguir todo o organograma. Cada vez mais temos que pensar em
responsabilidade estatal, o Estado tem que decidir e não o juiz. A resposta dada pela pessoa que está no cargo do juiz, o juiz dever ali, é justamente o Estado decidindo. Eu coloquei meu caso, meu conflito de interesse na mão do Estado e não necessariamente na mão daquele juiz. E o juiz tem que pensar, e isso é agir com boa fé. Um juiz que julga pelas próprias convicções, sem fundamentar e dizendo, julgo porque assim entendo, ele não guarda o princípio da boa-fé e tem que ter esse princípio da boa-fé. E a boa-fé permeia todo o código, é o código da boa-fé, então nós temos essa visualização. Depois, o artigo 490 diz que o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando o todo em parte os pedidos. Ele tem que, pelo princípio da adstrição ou congruência, responder todos os pedidos que foram feitos na inicial, ou então ele tem que julgar o processo sem mérito. Se ele julgar sem mérito é porque teve algum vício, se tiver algum vício ele tem que ser dada a possibilidade de saná-los se forem passíveis de correção. Se não forem passíveis de correção, encerra o processo. Adentrando no mérito, ele tem que responder todos os pedidos. Tem 10 pedidos, tem que falar se é procedente parcialmente ou improcedente os 10 pedidos aqui, e tem que já fazer a apuração, ou seja, chegar num valor líquido. Se não tiver um valor líquido ali, nas hipóteses que tem a obrigação de pagar quantia, aí o artigo 491 vai dizer que é possível ele determinar genericamente a decisão, colocando para um momento posterior aqui, onde ele diz, se não for possível determinar, ele vai poder dizer aqui de forma genérica, determinável para um posterior momento. Então tem essas visualizações e é importante a gente ver que a decisão tem essa visualização, tem o princípio da distrição, não pode julgar de maneira diversa ou de maneira diferente, e isso é muito importante para a nova visualização da sentença e tudo que isso implica para o novo ordenamento. Não fundamentou de forma correta, erro improcedendo, entra com apelação, entra com agravo, entra com agravo na adesão interlocutória, mas entra com a fundamentação para impugnar a sentença, tem que ser uma fundamentação recursal muito grande aqui, e pedindo erro improcedendo. Nulidade vai aqui causar nulidade de julgamento por falta de fundamentação. Temos um dever muito grande de mudar a sistemática de fundamentação. E a gente pode dizer que o novo código pensou muito bem nisso e traz um manual de como fundamentar decisões judiciais no direito brasileiro. Deve ser utilizado por todos os direitos, direito processual, penal, civil, como vai ser utilizado eleitoral, administrativo, trabalhista. No juizado, é óbvio que no juizado com as devidas readequações, mas tem que se pensar que é uma revolução e temos que pensar na boa-fé dessa revolução. Então a sentença ganha uma nova importância, uma nova visualização, e que a gente saiba que evoluir dentro dessas proposições de alterações legais que o novo código trouxe. Esse é o assunto de sentença e depois prosseguimos em um novo assunto.